Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos amigos, ouvintes do programa Além da Vida. Novamente é uma alegria podermos estar aqui, eu, Pedro João e o Gilberto Coutinho, para estudar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus através da ótica espírita, aprendendo um pouquinho mais das nossas obrigações, deveres, mas também de tudo que recebemos do mais alto para a nossa oportunidade de crescimento, de evolução. Para iniciarmos o programa desta manhã, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por esta oportunidade, por este domingo de sol radiante, que possamos aproveitar não só este dia, mas este nosso momento reencarnatório, para trabalharmos e edificarmos em nós um espírito mais forte, mais elevado, vinculado às mensagens do nosso Mestre querido, que conosco sempre está, através dos seus mentores, que cuidam não só do planeta, mas de cada um de nós individualmente, rogando a Jesus que possa recompensá-los. Para iniciarmos o programa desse domingo, vamos ouvir a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando se fala em prece, a imediata imagem que de um modo geral vem à mente das pessoas é a de senhoras idosas ajoelhadas em recintos com pouca luz, numa cantilena ininteligível. Será que somente os idosos devem orar? Serão somente os deserdados do mundo, os sofredores, os que carecem de oração? Oração é um processo dinâmico de dialogar com Deus. É o elevar da mente para sintonizar com as forças superiores, de lá extraindo novas energias, ideias. Sem fórmulas prontas, deve ser ditada pelo sentimento. É um abrir do coração ao Pai amoroso e bom. Alguns defendem a ideia de que se Deus tudo sabe, não há necessidade de se ficar a pedir. Ele dará às suas criaturas o de que elas necessitam. O que não se dão conta tais pessoas é de que o Pai realmente tudo sabe, tudo vê. Mas a prece tem a virtude de abrir os canais mentais, a fim de que se possa entender a resposta. É o tornar-se receptivo ao auxílio. Será que a resposta sempre vem? Recordamos o ensino de Jesus. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A resposta sempre vem. O que acontece é que normalmente não a percebemos, mesmo porque ela nem sempre nos chega do jeito que se espera. A resposta divina, por vezes, é um não. De outras, vem através dos amigos, de uma mensagem, das intuições, e outra vez não nos apercebemos. E o que pedir? Eis outra dúvida. Defendem muitos que somente se deve solicitar coisas para o espírito, jamais coisas materiais. Convenhamos que se vivemos no mundo, necessitamos de algumas coisas materiais. Qual o problema de se rogar pela saúde de alguém? Qual a dificuldade de se pedir auxílio na busca de um emprego digno que nos garanta o sustento da carne? Qual o inconveniente de se rogar a misericórdia divina para a fome que castiga o estômago ou para o frio que tortura o corpo? Contudo, oração não é somente um petitório infindável. Antes de tudo, é louvor. Ao ensinar a orar, Jesus primeiramente louvou o Criador de todas as coisas. Santificado seja vosso nome. E para ensinar a resignação aos planos celestes, estabeleceu: seja feita a vossa vontade. Só depois é que ele direcionou a rogativa. A oração é alimento diário, na alegria e na dor, na saúde e na doença.
ante os sucessos ou enfrentando os fracassos. Orar com sinceridade, sabedor que não será pela extensão da oração que ela será melhor ouvida, mas sim pelo seu conteúdo. A melhor prece é a do homem de bem. Orar a Deus, a Jesus, evitando dirigir pedidos a parentes e amigos desencarnados, que poderão não ter condições de atender, o que só lhes aumentará a carga de preocupações. Orar por nós, pelos enfermos, pelos desencarnados, pelos suicidas em especial, pelos que não nos amam. Orar pelos amigos, pois que a prece sustenta. É do Cristo o ensinamento: orai uns pelos outros. Você sabia que a oração em favor dos que sofrem constitui sempre uma valiosa contribuição para aquele a quem é dirigida? Não resolve o problema, nem retira a aflição, mas suaviza a aspereza da prova. E que a oração é sempre um bálsamo para a alma, que se torna medicação para o corpo físico. A oração acalma, equilibra, dulcifica aquele que ora, propiciando-lhe resultados salutares. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Fala Gilberto. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, deste domingo, um domingo ensolarado, claro e com a temperatura muito agradável. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha, item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Capítulo 23, Moral Estranha. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus 10, 34 a 36. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra e desejo senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo. E quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário a divisão, porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 2 contra 3 e 3 contra 2. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas 12, 49 a 53. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai e o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensino? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e discórdias, consequências absurdas que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Capítulo 14, número 6.
eu não vim trazer a paz, mas a espada. É o mesmo que dizer, né, que Jesus veio fazer uma reforma. Ele veio modificar tudo aquilo que precisava ser mudado na raça humana. Quando Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás, ele veio nos trazer a palavra amor, que é uma palavra que até hoje nós ainda não a entendemos na sua profundidade, na sua acepção, mas uma palavra que veio mudar sentimentos. E é isso que Jesus fala nessa lição, quando ele diz que não veio trazer a paz, mas a espada, que ele veio separar o filho do pai, a filha da mãe, a nora e a sogra. Ele veio separar no sentido de que cada um tem seu livre-arbítrio, de que cada um pode seguir o seu caminho através das religiões mais variadas que tem, e que todos, cada religião pretende ter o domínio da verdade, e que isso iria trazer discórdias, mas discórdias que ao final deverão levar à unificação. Porque se todos nós tentamos aprender alguma coisa com alguém, nós vamos em busca do conhecimento. E quando vamos em busca do conhecimento real, da verdade, a gente acaba encontrando no final um mesmo objetivo. Então, quando ele fala que não veio trazer a paz, mas a divisão, que veio trazer a espada, ele está se referindo a que cada um tem seu livre-arbítrio, a que cada um tem o direito de se expressar da forma que acha melhor, mas que precisa colocar aí o seu melhor sentimento, colocar aí o seu entendimento, a sua compreensão, a sua participação na existência. Porque não adianta a gente achar que vai fazer tudo como um estalar de dedos, né? Porque Jesus deixou bem claro que a religiosidade não veio para ser um instrumento de mágicas, né? Porque se ele quisesse, evidentemente, com a sabedoria dele, com o conhecimento e com os poderes, né, que ele tinha e que continua tendo cada dia mais, ele teria modificado os nossos desejos. Mas ele não quis fazê-lo pelo seu desejo e pela sua vontade. Ele quis deixar para que nós aprendêssemos a decidir pelo nosso livre-arbítrio, para que nós pudéssemos começar a nos modificarmos por compreensão e entendimento, e não por medo ou por repressão. Então, quando a gente começa a pensar como que nós vamos fazer para nos comunicarmos com Deus, como que vamos fazer para nos comunicarmos com o Cristo, com a espiritualidade superior, qual é a forma, qual é o caminho? O caminho que nos leva é o caminho do entendimento, da compreensão, da mudança, do melhoramento. E a estrada que a gente deve seguir para isso, né, o telefone que você tem, o teu celular, direto, ligado a Deus, ligado ao Pai, é através da prece. E a prece é o que? É emanar pensamentos equilibrados, equilibradores e harmonizadores. Pensamentos que possam ser úteis, se não a você, mas ao próximo também. Que possam servir de instrumento de mudança, de melhoramento, de compreensão, de transformação e de busca no entendimento, de busca na mudança interior de cada um, para que nós possamos, através das preces, ao orarmos, ao falarmos com Deus, né? Não tem nada a ver com relógio, com horário, é orar, de comunicar-se, de transformar, de emitir, de mandar os seus melhores pensamentos, as suas melhores vontades, transformadas em prece. E quando Jesus fala, né, que tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, o será realizado. Sim, porque se nós pedimos em nome de Jesus, nós não podemos pedir nada que não seja legal, real e justo. Nós não podemos pedir nada que não seja necessário ou extremamente necessário. Principalmente a nós, pais, avós, né? Quantas e quantas preces não fizemos a Deus, a Cristo, aos espíritos superiores, cada um dentro da sua religiosidade,
se dirige a eles de alguma forma. Quantas e quantas preces não fizemos em benefício de um filho que estava doente, que estava com algum problema, passando por alguma dificuldade. Quantas e quantas vezes não oramos pelos nossos netos. E quantas vezes também não o fazemos da prece pelo agradecer, para podermos agradecer de tê-los tido. Nós, avós, os filhos e os netos, preciosidades que Deus nos confiou para que nós pudéssemos auxiliar aquele espírito no seu crescimento, no seu desenvolvimento e no seu aprendizado. E através da prece é o caminho que nós nos ligamos a Deus, né, Pedro? E a explicação da prece é muito clara, né? A gente sabe que temos a concepção de que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Se ele é onisciente, ele conhece tudo e todos, né? Não cai uma folha da árvore sem a autorização de Deus. Então essas alegorias todas, elas dão para nós a verdadeira ciência, o verdadeiro entendimento da magnitude da condição de Deus como Criador, não como um ser que a gente imagina. Eu acho que Deus é algo tão transcendente que nós não temos condições de imaginar o que seja, mas é aquele que nos fez, que fez todo o planeta que nós vivemos, mas também fez todas as galáxias. E a gente vai estudando cada vez mais e vai vendo que é algo incomensurável, algo que não se pode nem imaginar o tamanho que é o mundo, né? O mundo como um todo. Nós estamos só numa parte desse mundo que é praticamente insignificante. E uma das questões, Gilberto, que eu sempre tive é: se ele é onisciente, por que nós precisamos fazer a prece? E a mensagem, ela é muito clara, né? A prece, ela é necessária para colocar-nos em contato com a espiritualidade, ou com os anjos, ou com as divindades, né? Para cada religião tem um nome, para que a gente possa entender a resposta de Deus. Porque nem tudo aquilo que nós pedimos é o que vai ser realizado em nossas vidas. E ela não é realizada não por falta de vontade, mas está vinculada aos nossos merecimentos, mas também está vinculada ao nosso crescimento, né? Tudo isso aí, ela redunda no plano espiritual, para que a gente possa, de uma certa forma, na prece, estarmos abertos ao entendimento daquilo que virá por acontecer. E eu achei interessante essa mensagem de hoje, porque foi uma mensagem que nós estávamos estudando essa semana lá na Casa do Caminho, e o Júpiter, que é um fundador da Casa do Caminho, fez uma colocação muito interessante e pertinente com relação a não vir trazer a paz, mas a espada, porque Jesus, em toda sua passagem pela Terra, todas as reportagens que a gente lê dentro do próprio Evangelho, a gente vê que ele nunca teve nenhum sentimento de animosidade, de violência, truculência. Jesus sempre foi um ser pacífico e veio ensinar, como você mesmo disse, a amar, a humanidade a amar. Então seria um contraste essa ideia de falar que ele veio trazer a espada. Mas não é que ele realmente trouxe a espada, ele trouxe um ensinamento que fariam com que as pessoas se dividissem dentro do mesmo lar, dentro da mesma família, dentro dos conceitos da sociedade, porque era o momento em que você deveria começar a analisar as questões de forma mais amorosa, com o coração, e não só com a mente, com a inteligência. Ele trazia uma nova verdade. E Jesus, quando ele se referia nessa mensagem aqui a todos, ele não estava falando daquele momento que ele estava passando, mas a sua mediunidade era tão grande que ele já conseguia vislumbrar o que viria a acontecer no futuro. Então é a criação de um monte de outras religiões que é baseada dentro do Evangelho de Jesus, e cada uma traz uma verdade diferente que, também como o Gilberto disse aqui, vão culminar com o mesmo ensinamento. Ontem nós estávamos em casa com uma reunião de amigos e nós estávamos comentando, né? Nós tínhamos várias denominações em casa de religiões, e a gente observava que cada um conhecia o Evangelho de uma forma a dar nomes diferentes para as mesmas coisas. Então o que para o espírita
é o mentor espiritual, para o católico é o anjo da guarda, para o evangélico é o Espírito Santo. Então, mas se trata da mesma entidade, do mesmo ser, é aquele espírito que está incumbido de também cuidar das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, interferindo positivamente para que a gente possa fazer a coisa para que ela realmente construa, né, que seja em benefício da nossa evolução. E num outro aspecto também, ele traz a ideia de que nós também entraríamos em guerra conosco, porque nós teríamos que abandonar todos aqueles conceitos, e na época era muito arraigado esses conceitos da propriedade, do orgulho de ser, na época, o romano, porque o romano era considerado gente, e quem não fosse romano não era considerado gente, né? Não tinha nenhum status nem nada. E teria que abandonar todos esses conceitos, todas essas ideias, para poder trabalhar em si um sentimento novo, uma situação nova, que o amor é o que deve se sobrepor a qualquer outra coisa. E o maior exemplo de tudo isso, dessa transformação, é a história do Paulo de Tarso, né? Que era um soldado romano, tinha todo o status de um ser que tinha a seu dispor tudo aquilo que ele queria, e ele abandona tudo para seguir Jesus. De perseguidor de Jesus, ele passou a ser seguidor de Jesus e o grande divulgador do Evangelho de Jesus. Então, diferente aquelas interpretações mais literais que dão nessa passagem, Jesus já estava antevendo o que viria pela frente. Isso é tão verdade que a gente percebe que em muitas religiões, dentro dos contextos da família ou das amizades, umas pessoas de um certo conteúdo religioso acabam se antagonizando com outras porque têm ideias diferentes, sem parar para pensar, porque a vaidade às vezes até os toma, mas sempre parar para pensar que o objetivo é o mesmo, né? É buscar um Deus que seria o Criador de tudo, e a nossa obrigação em melhorarmos, transformarmos o homem velho em um homem novo, através das conquistas que fazemos, não no campo material, mas no campo espiritual, né, Gilberto? Por aí o caminho, né, Pedro? Você usou uma expressão no começo falando do tamanho, né, do universo. E eu estava aqui pensando, né? Eu sou o 10º filho de uma família, né? Para a época não era tão grande, mas hoje é uma família enorme, uma família com 10 filhos. Então eu sou um 10º da unidade do meu pai e da minha mãe. Eu me uni à minha mulher e tivemos um casal de filhos. E hoje somos, com genro e nora e netos, em 8 pessoas. A nossa sociedade, né? Dentro de casa hoje, a família direta da minha casa, hoje somos em 8. E eu continuo sendo, no caso, 1/8, né? Desse cálculo familiar. Qual é o tamanho que eu ocupo dentro da minha casa? Então, vamos falar em metros quadrados, né? Eu não tenho 1 metro quadrado de espaço físico, né, no corpo. Se pegar minha família toda nos nossos 8 elementos, a gente vai talvez aí, se apertar bem, cabe num espaço de 2, 3 metros quadrados, que a gente entra num elevador pequeno e cabe todo mundo. E aí nós começamos a pensar no universo. Hoje já se sabe, né, que cientificamente comprovado a existência falávamos em 100 bilhões de galáxias. Hoje estão falando aí em 200 bilhões de galáxias. Então não dá nem para imaginar a extensão que é isso, né, Pedro? É uma extensão, uma coisa quase que incalculável e muitas vezes até inimaginável, porque é muita coisa, muita distância. A distância daqui a Ibiporã a gente consegue fazer a pé, até rapidinho, né? Mas se a gente for a São Paulo já não dá mais para ir a pé, ou vamos demorar muito para chegar. Agora imagina irmos daqui ao final da nossa galáxia, né? De que forma? Qual é a distância disso? E se nós temos 200 bilhões de galáxias pela frente, nós temos uma infinidade incalculável de distância. Praticamente incalculável. E quem é que criou, quem é que orientou, quem é que
produziu tudo isso? Nós acreditamos que foi Deus, que é um Deus uno e verdadeiro. E como o Pedro estava falando agora há pouco, né, ele é onipresente, né? Então, aonde que está Deus nessa distância infinita de 200 bilhões de galáxias? Ele tem que estar em algum lugar extremamente distante, né? E muito próximo de nós. Então, o que Deus fez? Ele criou, né, através da sua sabedoria, esse telefone celular que a gente falou agora há pouco, chamado prece, para que nós possamos nos comunicarmos diretamente a Ele. E a gente vai falar com Deus de que forma? Nos dirigindo pelo pensamento. Não tem que apertar nenhum botão, não tem que datilografar nenhuma página. A gente se dirige a Deus, independente de onde Ele esteja, dentro desses 200 bilhões de galáxias. Imediatamente. E como a lição nos fala, né, a resposta vem quando a gente pede ao Pai. A resposta vem. Nem sempre a resposta que vem é a que a gente espera, é a que a gente quer. Porque muitas vezes nós pedimos algo que nós não podemos receber ou não está no momento de receber. Mas a resposta vem de alguma forma. Então essa comunicação que a gente tem para com Deus através da prece é uma coisa fantástica. Porque nessa extensão de 200 bilhões de galáxias, não dá nem para saber quantos trilhões de planetas, né, vamos ter por aí, a distância física, né, a gente consegue se comunicar com o Pai, o Criador de tudo isso, através unicamente do nosso pensamento. Então, por isso, Jesus, quando veio, ele nos deixou uma leizinha bem pequenininha. Quando ele nos falou, né, daquele artigo que está no Evangelho, orai e vigiai. Mais vigiai do que orai. Ele está falando do quê? Ele está falando dos nossos pensamentos. Porque nós colocamos na prática aquilo que pensamos. Nós somos seres pensantes. E somos seres que nos dirigimos, né, através daquilo que temos no nosso interior. E quando nós temos boas intenções, quando nós temos boa vontade, nós conseguimos fazer verdadeiros milagres, fazermos transformações. Nós temos aí os médiuns de cura, os médiuns de trabalhos físicos, de efeitos físicos, que para aqueles que não estudam a doutrina, para aqueles que não têm o conhecimento espiritual, do espiritismo, são coisas mágicas. Imagina se nós, um simples mortal, um espírito que está aqui por algum tempo e que vai desencarnar, mas vai continuar vivo. Nós somos mortais em quê? Nós somos mortais no corpo físico, porque o espírito é imortal. Nós não morremos nunca, nós continuamos sempre, estamos sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre multiplicando. Ainda temos espíritos com extremas dificuldades de amor, né, de compreensão, de entendimento, mas que um dia também, eles também vão começar a se modificar, como a gente está começando hoje a aprender a gostar de alguém, aprender a respeitar o próximo, com todas as nossas dificuldades. Mas a gente tem dentro da prece, da possibilidade da prece, o direito que Deus nos deixou, né, criou para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele diretamente, imediatamente. E quantas vezes a gente sabe de situações que aconteceram, principalmente num momento de acidente, num momento de grandes dificuldades, em que a pessoa pede a Deus, pede a Jesus, pede ao Cristo, pede ao Pai que ajude, e que verdadeiros milagres acontecem nas mudanças das situações, mudando aquela situação de desespero para algo controlável. Quando nós temos uma doença grave e que pedimos ao Pai que possa nos auxiliar, ou aquele a quem a gente está pedindo, e que possa ser enviado a Ele a ajuda que lhe for permitida. Porque às vezes a gente pede a cura e nós não está no momento de termos a cura física, está no momento de aprendermos alguma coisa. Agora há pouco a gente conversava aqui e ficou uma frase, né,
daquilo que a gente pensa. O que é que Deus está querendo dizer para mim com essa lição, com essa dificuldade? A gente vai aprendendo aos poucos que através da mudança, através da prece, a gente vai aprendendo. Nós passamos em casa, eu digo isso porque não é público, minha esposa passando atualmente por um câncer, agora com outra possibilidade também de algum problema também grande, e que a gente vem durante toda a nossa existência, com todas as dificuldades, sempre sendo beneficiado, sempre sendo auxiliado pela espiritualidade, conseguindo através do tempo, através da vida, curas de filho, filha, né, minha, da minha esposa, e de um inúmero, uma série enorme de pessoas a quem a gente tem pedido a Deus que auxilie, que ajude. Evidentemente que nem sempre a resposta vem e a gente consegue entender essa resposta de imediato, compreendê-la, assimilar o resultado. Mas Deus nos responde em todas as nossas atitudes. Ah, mas eu quero a cura. Às vezes a cura demora para chegar, mas vem a nós um pouco de paz, um pouco de compreensão, um pouco de entendimento, para que a gente possa saber conviver com aquele problema, com aquela dificuldade. E isso nem sempre está ligado ao fato físico, a doenças materiais. Muitas vezes está ligado ao lado emocional, outras vezes ao lado da fé. Porque a gente costuma dizer às vezes, eu não tenho fé, né? É muito comum as pessoas falarem, eu não tenho fé. Não tem fé porque não precisou, porque na hora que a coisa apertar mesmo, a gente cria fé. A gente descobre que a fé está dentro de nós e nós precisamos ativar aquele chipzinho da fé. Da mesma forma que nós estamos começando a aprender a ativar o chip do amor. E essa comunicação para com Deus, aonde quer que Ele esteja nesse universo imenso, a gente consegue fazer através do nosso pensamento equilibrado. Porque nós não podemos fazer uma prece desequilibrada. Pedir a Deus que prejudique alguém. Jamais Ele nos atenderia. Mas quando a gente pede para o bem do próximo, Deus faz da melhor forma possível. Às vezes a melhor forma possível não é aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente gostaria que fosse, mas vem como forma de ensinamento, né, Pedro? E a gente relaciona isso de uma forma bem, mantendo as proporções, né? De quando os nossos filhos nos pedem alguma coisa e a gente, dependendo daquilo que ele pede, a gente acaba negando, porque a gente sabe que aquilo não seria legal, não seria bom, não seria proveitoso para ele, não seria aquilo que ele poderia ter naquela idade, né? Hoje a gente vê essa loucura do telefone celular e sempre, todas as invenções, elas têm a parte boa, como também tem a parte que prejudica, a parte que não é tão boa. E as crianças hoje com 10 anos, 8 anos, já querem ter celular e tudo, e é uma fonte de acesso a uma série de situações, de conhecimentos que não importam para ele nessa idade. E muitos pais acabam até cedendo e depois acabam se arrependendo pelo que fizeram, porque sabe que isso daí não é algo positivo na vida da criança, porque ela vai ter acesso a um monte de informações que não seriam também construtivas. Então, assim como nós sabemos da importância de cuidar dos nossos filhos e saber o que podemos dar a eles ou não dar a eles de acordo com os pedidos que eles fazem, e que no momento a criança chora, se desespera, faz pirraça, faz manha, tudo, mas aquilo está sendo feito em benefício da criança, assim também somos nós, espíritos ainda muito infantis, muito na sua origem, né, até na primitividade, nós somos primitivos na primitividade, nós somos primitivos naquilo que nós nos propomos, né, nós temos um caminho muito grande de evolução pela frente, e quando a gente pede alguma coisa e não é atendido, a primeira coisa que nos faz a mente, nos traz à mente, é nos revoltarmos com o Criador,
achar que Deus não existe ou que Ele não olha para cada um dos seus filhos, quando na verdade, e muitas vezes, lá na frente a gente percebe que aquilo ali foi feito da forma com que foi feito para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para que a gente não desvie o nosso caminho reto. Mas nós somos muito vaidosos ainda, muito orgulhosos, nós queremos aquilo porque queremos e quando não somos atendidos nós nos revoltamos. Mas nós não podemos nunca olvidar da inteligência, da onipotência de Deus dentro daquilo que Ele faz, sabendo que a prece, ela não é algo que obrigatoriamente tem que ser obedecida, mas a prece é um momento em que nós nos colocamos em sintonia com, para nós, a espiritualidade, para os católicos, com os anjos, arcanjos, para os evangélicos com os seus profetas, com o Espírito Santo. E dentro desse contexto, inclusive, eu acho muito interessante, porque apesar das nomenclaturas serem diferentes, o conceito é o mesmo, o cerne é o mesmo. Então, a gente às vezes fica discutindo por alegoria, né? A gente fica querendo ter razão em coisas tão banais e tão pequenas, quando na verdade nós estamos imbuídos do mesmo sentimento. Por isso que todas as religiões são muito importantes, para que a humanidade possa entender o seu momento terreno, para que a humanidade possa entender a sua necessidade de evolução. Eu lembro muito de uma palestra que o Dr. Luiz Carlos Pedroso, um médico de Rolândia, fez certa vez no Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, que ele falava que cada ideia dentro do contexto religioso, ele se assemelha a um chapéu. Então tem chapéu que por causa do seu tamanho, ele serve perfeitamente na minha cabeça. Tem outros chapéus que não vão atender, não vão encaixar na minha cabeça porque vão ser muito pequenos, e outros muito grandes. E as ideias das filosofias religiosas têm essa mesma concepção, a do chapéu, né? Tem ideias que vão encaixar perfeitamente na forma de uma pessoa entender a vida, outras que não vão ser, e ele então repudia, e por serem muito pequena, muito acanhada dentro daquilo que ele imagina, outras por serem muito grandes e ele não ter esse entendimento total. Mas enfim, todas as religiões são muito importantes na vida da humanidade, porque é através dela que nós vamos buscar a nossa melhora, o nosso aperfeiçoamento, a nossa transformação e a nossa mudança, que é isso que importa. Ainda dentro desse contexto das ideias, a gente tinha um trabalho que, isso de vez em quando eu comento, acho que devo ter comentado aqui. A gente fazia palestras na penitenciária aqui de Londrina. E sempre quem fazia as palestras é o Zé Antônio, que é o que traz a mensagem no final do programa. E em determinado dia ele ficou inspirado nesse trabalho da penitenciária, e ele deu a palavra para um amigo nosso, que era uma pessoa bastante simples, não de tantos conhecimentos, de uma oratória menos intensa, tudo. E ele começou a falar, e ele falou da forma simples dele, da forma sem grandes eloquências, tudo. E pela nossa surpresa, para o nosso espanto, quando terminou a palestra, que nós estávamos saindo, tanto os agentes carcerários como alguns que estavam ali assistindo a palestra se espantaram, falaram: nossa, ele sempre veio com vocês nunca deixaram ele falar. Não é que nunca deixamos falar, né? Ele nunca teve a iniciativa de falar. E a palestra dele é tão maravilhosa, ele tem tanto conhecimento. Então a gente acha que vem aqui na rádio, fala de forma rebuscada e eloquente, fala sobre o estudo do Evangelho, tudo, mas não é essa forma, às vezes, que nós conseguimos tocar o coração daqueles que estão ouvindo, né? Muito vai pela forma que a gente fala, mas muito vai pela intenção e pelo amor que a gente carrega dentro desse trabalho que a gente está fazendo aqui, que antes, inclusive, de atender os anseios daqueles que ouvem, esses trabalhos estão na medida daquilo que nós precisamos ouvir, trabalhar e conhecer, porque ele depende de nós, do estudo, do conhecimento. Então ele atinge, sem dúvida nenhuma, a toda
uma casta, mas também e principalmente aqueles que estão aqui falando, né? E eles falam que o ouvido mais perto da boca que diz as palavras é o nosso ouvido, né? Então nós é que temos que mais aprender quando estamos aqui falando sobre as coisas do Evangelho. Mas enfim, as ideias, elas são admitidas e são aceitas por cada um de uma forma diferente. O que nós não podemos jamais deixarmos de ter em mente é que a prece é o nosso grande elo de ligação com o plano espiritual, onde acerenamos o nosso espírito, onde nós colocamos-nos em condições de podermos receber do plano espiritual as intuições, as mensagens, tudo aquilo que nós devemos entender como sendo melhor para nossas vidas, né, Gilberto? Certamente. Estava falando aí da prece, eu estava lembrando do tamanho do universo, né, Pedro, que a gente falou agora há pouco. E aí você pensa como que a gente se comunica através do celular. Se você estiver dentro de um espaço, que tiver ali um movimento qualquer, um show ou alguma coisa, e você precisar falar com alguém no celular, você vai ter que sair do espaço e ir para um cantinho qualquer onde o silêncio se faça para você conseguir se comunicar. Esse é o funcionamento dos aparelhos que nós temos hoje. Mas quando a gente precisa falar com Deus, não tem lugar nem hora. É no momento da necessidade. Estejamos aonde quer que nós estejamos, a gente consegue falar com Deus. Eu me recordo de um momento quando houve aquele problema na ponte lá em Guaíra, antes do fechamento da represa de Itaipu, em que era para nós estarmos lá. Eu, minha mulher e um casal de amigos que combinamos de nos encontrar lá, e no fim daquele dia deu um problema com eles e deu um problema conosco e ninguém pôde ir. Naquele tempo não tinha celular. E a gente ficou, né, durante o dia todo naquele desespero, querendo saber se ele foi, porque só se tinha informação que morreu um monte de gente, não sei o quê. E nós fazíamos prece por eles, e eles faziam prece por nós, até que a gente conseguiu se comunicar novamente, isso já da noite daquele mesmo dia, e descobrimos que nenhum de nós tínhamos ido para lá. Mas a gente fica pensando naquele momento de desespero, quantas preces foram emanadas a Deus pedindo para auxiliar as pessoas que ali estavam naquela situação. Quantas pessoas pediram a Deus para que tivesse tranquilidade, serenidade, para que tivesse segurança. E aonde estava Deus nesse momento? Estava junto a nós. Ninguém precisou sair correndo, se fechar no quarto, trancar a porta, fechar a janela para telefonar, né? Para falar com Deus. Fala-se com Deus de onde quer que nós estejamos. A gente tem essa maravilha dessa comunicação direta com Deus, que nos permite comunicar-nos através do pensamento. E esse bem-estar que nos traz a prece, esse alívio que nos causa quando estamos, né, necessitados de socorro, de dores, isso a gente só consegue se nós estivermos ligados ao Pai, se nós estivermos com pensamentos bons, se a gente estiver com objetivos claros e úteis. Então é muito importante que a gente saiba que essa comunicação com o Pai não se dá através da tua religião, se dá através do teu coração, porque toda e qualquer religião que se comunica através da prece. É o único caminho que nós temos de nos comunicar, porque não tem correio para falar com Deus. Tem sentimentos, tem pensamentos. E isso que nós temos que mudar no nosso conhecimento, isso que nós temos que colocar no nosso dia a dia, essa força interior que nós temos dentro de nós. Nós podemos mudar o mundo, nós podemos mudar as coisas à nossa volta, nós podemos nos modificarmos. E isso que importa. Esse poder que nós temos dentro de nós, que nos foi concedido pelo Pai, para que nós pudéssemos transformar as coisas
e nos transformarmos. Então é aí, meus irmãos, que vem, eu não vim trazer a paz, mas a espada. A obrigatoriedade que nós temos de estarmos sempre prontos para o melhor fazermos, para fazermos o melhor possível. Então eu venho às vezes me transformar, foi o que o Cristo fez, venho aqui me colocar à disposição, transformar o mundo, mudar as coisas para que a gente possa realmente reconstruirmos as coisas à nossa volta, para que nós possamos sermos seres diferenciados, para que nós possamos termos condições de compreensão, de entendimento, de comunicação através do sentimento do amor. Precisamos então desenvolver em nós bons pensamentos. Orai e vigiai. Mais vigiai do que orai. Porque se você estiver em vigília, seus pensamentos serão sempre melhorados, né, Pedro? Gilberto, eu estava aqui pensando em você falando a respeito da prece, que é realmente o que vale na prece não é a religião que você tem, mas aquilo que você traz na prece como sendo o respaldo moral que você tem para você poder elevar seus pensamentos. Lembramos também daqueles espíritos que se manifestam e dizem que não são dignos de orar porque deixaram de fazer as coisas que tinham que fazer enquanto estavam aqui. E por óbvio, né, um pai jamais renega um filho, e imagina uma divindade, né? E aí eu estava pensando, você já imaginou, Gilberto, o que seríamos de nós, da humanidade, se nós não tivéssemos tido durante esses 2000 anos que já se passaram o exemplo de Jesus, os seus ensinamentos e a certeza de que cada um de nós é assistido individualmente pelo plano espiritual? Olha que coisa mais triste, né? É a mesma história de você colocar uma criança no mundo e deixar ela sem ter ninguém para que pudesse ampará-la e assisti-la. Então, nunca devemos esquecer ou deixar de agradecer. A prece, ela muitas vezes é feita na intenção de fazer pedidos, mas o mais importante da prece, e a cada manhã, quando nos levantamos, temos que elevar os nossos pensamentos e agradecer pela vida, pelo dom da vida, por tudo aquilo que recebemos por acréscimo, por estarmos sempre assistidos pela espiritualidade amiga, amando de Jesus, por ordem do nosso Pai Celestial, para que não estejamos nunca sozinhos e para que essa esperança do amor e da paz sempre esteja em nossos corações e em nossas mentes. Espero que possamos nesta manhã ter contribuído de alguma forma para que conheçamos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. Estamos encerrando já os nossos comentários. Quero desejar a vocês um ótimo domingo, uma semana muito promissora e agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui, né, Gilberto? Um bom domingo a todos. Muita paz a todos e que Jesus nos envolva e nos acompanhe em toda a nossa existência. Olá, amigos. Vivemos a época do fim do ano. Uma época muito bonita, eu considero, porque é a época em que nossos corações se voltam para os sentimentos cristãos, para os desejos cristãos, para os anseios cristãos. É a época dos filmes cristãos, das lendas, de vários contos maravilhosos de Natal. As programações de televisão se enchem de assuntos que falam de Jesus, que falam de histórias ligadas ao amor, ligado ao que eles chamam de milagre, por não compreenderem que fazem parte das leis da natureza, mas é gostoso falar o milagre de Natal, o milagre daquele conto. Eu gostaria de dividir com vocês um conto que me emocionou muito, narrado pelo nosso querido Júlio César de Melo e Souza, o grande Malbataan, numa de suas obras chamadas Novas Lendas Cristãs, e que depois foi para a coletânea, os melhores contos de Malbataan. E essa narrativa é muito interessante, não vai falar do nascimento de Jesus, mas vai falar do amor, vai falar da vaidade e da humildade, da bondade, do predomínio do amor e de momentos cristãos. Então veja que interessante. Narra Malbataan que existia em Nápoles, na Itália, um italiano chamado Flaminius, casado com uma esposa jovem, muito dinâmica,
tiveram 2 filhos, Cláudio e Marcelo. Cláudio, logo no começo da juventude, desenvolve a aptidão da poesia e passa a ser logo conhecido. E suas poesias passam a ser logo reconhecidas. E começa a despertar em Flamínio, seu pai, aquela vaidade paternal de ter um filho que começa a ser reconhecido. Só que o filho ficou muito conhecido e as suas poesias passaram a ser lembradas, recitadas até no Império Romano, até pelo imperador. Pessoas da grande corte romana começaram a convidá-lo para ir à capital para declamar e apresentar seu trabalho, até que chega uma hora, ele abandona a família. Já não convinha para ele o convívio com aquele núcleo familiar pobre. Interessava para ele aquele núcleo familiar rico, e ele desaparece. E Flamínios entra numa depressão profunda. E nessa depressão, abandona a esposa e o filho. O outro filho, Marcelo, que ingressara nas ordens do exército do Império Romano. Abandona simplesmente. Naturalmente, sendo esquecidos, eles abandonam o pai. E ele vai morar em Roma e passa a viver naqueles tugúrios, que seria para nós hoje as favelas, e vive lá esquecido, mas ninguém o vê mais acabrunhado e acha até estranho. E diz a lenda, daí porque é uma lenda, é um conto, que ele um dia caminhando por ali, ele ouviu uma voz que vinha de uma viela e o chamava, Flamínios, Flamínios. Ele ouve, já todo com aquela veste rota, uma veste amarronzada, cor de sangue, até os joelhos, toda rota, cabelos brancos que faziam lembrar aqueles druidas. Se aproximou, era um oráculo, muito respeitado nos templos de Roma, que o chama. Flamínios, quem é você? Você não lembra de mim? Não me lembro. Isso já é de idade, Flamínios. Eu sou aquela pessoa que você salvou em Nápoles. Eu estava sendo atacado por 2 bandidos. Eles iam me matar enquanto me roubavam. Você ofereceu sua vida me defendendo e conseguiu me libertar. Estamos ambos aqui, eu te devo um favor. Hoje o que eu posso te oferecer? Eu sou um oráculo. Eu gostaria de prever o teu futuro. E ele ficou impassível olhando para o oráculo, aceitando que eram muito respeitados os oráculos. E ouviu assim, olha Flamínios, o teu futuro não está mostrando nada. Você morrerá esquecido. Porém, seu filho, suas palavras serão inesquecíveis para o resto da humanidade, para o resto dos tempos. Nunca serão esquecidas as palavras do seu filho. Naquele momento ele lembra de Cláudio, que já tinha a alcunha de Cláudio o Belo, o poeta, né? E ele começa a ficar vaidoso de novo, sente aquela força do orgulho, da vaidade de tomar vulto dentro de si. Por isso nunca mais foi visto depressivo, porque bastava para ele saber que um dos seus filhos ia ser alguém importante, reconhecido na humanidade, já bastava como alimento para sua alma orgulhosa. Passado alguns dias, um mês, 2, ele vê uma jovenzinha sendo atacada por 2 soldados violentamente. Ele vai defendê-la e, tentando defendê-la, ele é atravessado por uma espada de um dos soldados e tomba sem vida. Por estar fazendo isso, salvando a vida de alguém, ele é recolhido por espíritos superiores. E um anjo do Senhor vem a ele e diz assim, Flamínios, encontrastes graças diante do Criador por salvar, por oferecer tua vida para salvar a vida de uma jovem que você não conhecia. Por isso ele te concede um favor. O que você deseja? A vaidade de Flamínios. Eu gostaria de voltar daqui uns séculos aqui na Terra só para ouvir as palavras do meu filho, que o oráculo disse que sempre estariam sendo proferidas e lembradas pelo resto da humanidade. E o anjo do Senhor, aquele espírito de luz, então diz a Flamínios, assim será feito. Passam-se 19 séculos, 1900 anos. Flamínios
é buscado por aquele espírito de luz na região espiritual onde ele habita. Ele se emociona e vê que está sendo cumprida a promessa do Criador. Vamos à terra, você vai ver as palavras, ouvir as palavras do seu filho sendo repetidas. E ele vem todo orgulhoso. E ele estranha, a terra totalmente diferente, mudados, tipos de construções, igrejas por todos os lados com aquele crucifixo em cima. Ele não sabia o que significava, e no caminho o Espírito vai falando da era cristã, vai falando da presença de Jesus no mundo, vai falando do cristianismo que surgia, vai falando das religiões que nasciam, e entre elas a religião católica, vai falando dos rituais da missa, e até que eles entram num imenso templo lotado de pessoas. E lá na frente aqueles sacerdotes aparamentados, com as vestimentas próprias de quem rezam a missa. E ele fala: mas por que eu estou aqui? É aqui que Cláudio deixou suas poesias? O Espírito olha para ele com bastante sensibilidade e diz: não, meu irmão, não, Flamínios, não é Cláudio que você vai ouvir. Você vai ouvir as palavras de Marcelo, o soldado, o centurião. Seu filho era uma alma boa, era uma alma nobre. Seu filho era um homem de bem, foi um grande soldado das legiões de César, era muito estimado, amava as pessoas que conviviam consigo, cuidava como um pai, embora fosse jovem. Logo se tornou centurião, comandava 100 soldados das legiões de César, era muito estimado. Seus servos eram tratados como parentes da sua família. E um dia um dos seus servos adoeceu, ficou paralítico, estava à beira do leito de morte. E ele se compadecia do seu servo e já não tinha mais o que gastar de dinheiro, que a ciência da época nada podia fazer. Quando falaram para ele de Jesus, o Messias, que curava os cegos, surdos, paralíticos, levantava os coxos, que amava a humanidade, então ele se sente cheio de fé, na sua grandeza de espírito pensou: se ele é o Messias, o Filho de Deus, ele vai curar o meu servo. Então ele pede a 2 companheiros da sua casa, que vão até o Messias, que vão até Jesus nas cercanias de Cafarnaum, e peço a ele se ele poderia vir até a sua casa curar o seu servo. E deixa que os vá e fica naquela expectativa. Mas na grandeza do seu espírito, ele se dá conta: se ele, Jesus, é o Messias, é o Filho de Deus vivo, quem sou eu para pedir que ele venha até a minha casa curar o meu servo? Se levanta rapidamente, acompanhado de outros servos, e vai em direção ao encontro de Jesus. Encontra Jesus que estava a caminho de sua casa. Olha para Jesus com o olhar de quem está diante do Filho de Deus e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é como eu comando um exército de 100 soldados, e que basta eu dar uma ordem, eles fazem o que eu mandar. Vão para ali, eles irão, venham para cá, eles virão. Eu sei, Senhor, que o Senhor comanda uma legião de anjos e que bastará dar uma ordem e o meu servo estará curado. Nesse momento, aquela multidão que acompanhava Jesus ouve de Jesus uma exclamação inesquecível: jamais em toda Israel vi fé tamanha quanto a deste centurião. Pode ir para sua casa, seu servo já está curado. E volta o centurião para casa e encontra o servo curado. Quando o Flamínios ouve essa história narrada por aquele anjo do Senhor, ele está dentro da igreja exatamente no momento daquela ritualística da missa, em que o sacerdote abaixa a cabeça, todos em silêncio, e o sacerdote começa a dizer e o povo a repetir: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e a minha alma será salva. Então Flamínios, naquele momento,
se rende àquele nobre ensinamento de Jesus e do seu filho Marcelo, que naquele instante destrói a sua vaidade, acorda a sua humildade e faz perceber que a humildade de Marcelo era muito mais nobre do que a vaidade do seu filho, que abandonara a sua família pelos valores perecíveis do mundo. Está aqui essa lenda cristã contada por Malbataran, esse grande contador de histórias, que eu recomendo a todos vocês a lerem suas obras. O grande matemático, cujo dia de nascimento, 6 de maio, passou a ser o dia do matemático. Essa lenda cristã, nessa época cristã, um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.